veterotestamentário, ela conduz, ela induz, leva para o caminho da cruz. Todo o plano eterno de Deus, através dos reis, profetas, patriarcas e todos aqueles que vieram antes, foi um preparo, foi um caminho trilhado para revelar o sacrifício do Filho de Deus naquele madeiro, naquela cruz, que traria salvação a todos os homens. Então isso é que é a verdade bíblica, é a pauta central, é o assunto primordial, é a mensagem que deve ser anunciada aos homens, é a mensagem do sacrifício, é a mensagem do Cristo crucificado. O apóstolo Paulo e os outros apóstolos carregaram essa mensagem como uma bandeira, carregaram isso como algo inquestionável. Essa mensagem fazia parte da história, da vida, do dia a dia dessas pessoas. A mensagem do Cristo crucificado. E foi com base nisso que eu encontrei esse texto do capítulo 2, onde Paulo tem uma história toda bonita com Coríntios, porque foi uma igreja traumática, uma igreja problemática. Paulo usou 2 cartas, a primeira e a segunda, para corrigir algumas coisas doutrinárias com relação ao povo de Corinto. Mas aqui no capítulo número 2, Paulo começa a falar a respeito desse assunto, da mensagem do Cristo crucificado. E eu quero ler a priori alguns versículos com vocês. Diz assim, capítulo 2: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva e de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo traz aqui um início do capítulo 2, a ideia central da mensagem que ele prega. Ele está querendo dizer para os irmãos de Corinto o que é que ele prega, o que é que ele anuncia. E ele anuncia o Cristo crucificado. Mas para nós entrarmos propriamente naquilo que eu quero ministrar a respeito desse texto, eu gostaria de, a título de introdução, fazer algumas afirmativas, até certo ponto, teológico, mas é simples. Eu recorri a alguns versículos bíblicos para ler antes, porque eu quero compartilhar isso a respeito da crucificação, a respeito dessa entrega de Cristo, porque nós vemos esse ato de uma forma muito rasa, irmãos. Nós costumeiramente olhamos a Bíblia, mas o sacrifício de Jesus, a mensagem da cruz para nós parece algo muito distante, algo que alguém fez muito longe, morreu por lá mesmo, e isso não tem um peso, um significado. Isso não traz para nós uma realidade que causa temor e tremor ao ouvir, não causa espanto, não causa choro, não causa mais quebrantamento. Então a gente fica aí com palavras, filosofias, ideologias, tentando mexer no psicológico dos crentes para ver se os crentes quebrantam. Mas não é necessário, o quebrantamento não necessita de palavras de sabedoria humana. O nosso quebrantamento não depende das vãs filosofias e das ideologias e sabedoria do homem. Depende do sacrifício, daquele que se entregou por nós. Isso deveria me quebrantar na hora. Mas como está muito distante, como nós imaginamos que isso foi um projeto que Deus fez, a partir de algo que não deu certo, aí a gente fica pensando que Deus corrigiu a rota. A cruz de Cristo não é uma correção de rota. O sacrifício de Jesus faz parte do plano eterno de Deus. Não é a correção de rota. Ele não veio através da cruz corrigir aquilo que deu errado no homem que ele criou. Não. E nós pensamos que a cruz de Cristo é uma correção de rota. Deus viu que não deu certo, o homem pecou, agora vou ter que providenciar outra coisa. Não, meu irmão, Deus não fez isso. Eu quero ler o texto para ser bem prático.
1 Pedro 1,20 diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. 1,20 de 1 Pedro. Manifestado nos últimos dias, nos últimos tempos, por amor de vós. Apocalipse 13:8 diz assim: e adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E ainda em Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim: como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Notou uma coisa? Que o Cristo estava pronto antes da fundação do mundo. Que o projeto da cruz, que a entrega de Jesus, ela estava pronta antes da fundação do mundo. A cruz, meu irmão, não foi uma correção de rota. A cruz não foi porque Deus quebrou a cabeça, falou: agora eu tenho que consertar esse problema do pecado que o homem fez. E aí o que eu vou fazer? Pensou, falou: vou mandar meu filho morrer na cruz. Não, isso já estava. O Cordeiro não morreu há 2000 anos atrás. Ele morreu antes da fundação do mundo. Então eu preciso introduzir para vocês, para depois voltar nesse texto aqui a respeito do Cristo crucificado. Algumas afirmativas a partir dos textos lidos. Primeiro, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Segundo, Deus providenciou salvação antes de permitir perdição. Escute novamente: Deus providenciou salvação antes de permitir a perdição. Não foi o pecado que providenciou a redenção. Inclusive, só foi possível pecar. Ouça isso com muita atenção. Só foi possível pecar. Ouça isso com muita atenção. Só foi possível pecar porque a redenção estava pronta. Pode anotar isso aí. Quem estiver anotando os stories pode pôr. Só foi possível pecar porque a redenção já estava pronta. Irmão, isso aqui é soberania de Deus. O pecado não assustou Deus. O pecado não deixou Deus atrapalhado. O pecado não deixou Deus... o que eu vou fazer agora? Eu coloquei o homem perfeito em santidade nesse jardim e agora ele pecou. O que aconteceu? Agora Deus desesperou. Não, isso não desesperou Deus, não. Porque o Cordeiro já estava pronto, a redenção já estava pronta, antes da fundação do mundo. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja. A sua redenção já estava pronta, a sua salvação já estava pronta, independentemente do seu pecado. E você, pecando ou não pecando, o Cristo estava pronto para resgatar aquele que crê no sacrifício do Cristo crucificado. O Cordeiro não se entregou na cruz para dizer o que tem que ser, e sim o que é ser. Cristo não se entregou na cruz para dizer o que você tem que ser. Ele se entregou na cruz para revelar o que você é. É filho de Deus. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser chamado e ser feito filho de Deus. Cristo não se entregou na cruz para dizer o que você tem que ser a partir de agora. Não. Porque tem muita gente que pensa que o sacrifício da cruz é só para corrigir algumas coisas que ele andava errado. É só para mudar alguns tipos de discurso, de amizades que ele andava. Ei, esse negócio de ser evangélico não é só parar de beber, não, irmão. Esse negócio de ser evangélico não é só parar de fumar, não. Esse negócio de ser evangélico não é só parar de mentir um pouquinho e começar a usar umas roupinhas de crente, não. Ei, é fazer parte do sacrifício da cruz de Cristo. Jesus não morreu na cruz só para te tornar evangélico, não, meu irmão.
Ele morreu na cruz não é só para dizer e apontar o que você vai ser a partir do momento que você se torna crente, não. Ele morreu na cruz para revelar o que você é desde a origem, filho de Deus. Dá uma olhada para o filho de Deus que está do seu lado aí. Fala, você é. Não tente ser nada, diga para ele. Você é. Diga, não tente ser. Seja. É, meu irmão. Na tentativa de acertar, nós como igreja, temos sofisticado a interpretação bíblica. Na tentativa de acerto, nós como igreja temos tentado sofisticar a revelação, sofisticar a interpretação, e isso tem causado mais dano do que o próprio pecado do povo do mundo. A sofisticação da mensagem pregada hoje, na maioria dos lugares, a sofisticação dessa mensagem tem prejudicado mais do que o próprio pecado que está alado, que está alastrado aí no mundo. Essa sofisticação é perigosa, porque nós vamos trazer, em nome de uma revelação, algo próprio nosso, a ponto de dizer que temos que atualizar a Bíblia. Nós não podemos sofisticar aquilo que foi dito, porque Paulo falou assim, Paulo não quis sofisticar, Paulo disse, olha, eu cheguei a vocês desse jeito aqui, pregando esse Cristo crucificado, e abandonei o saber, abandonei o meu conhecimento. Por quê? Porque eu queria falar com vocês naquilo que vocês conhecem, entendem e compreendem aquilo que eu estou pregando. Não precisa inventar. Mas a igreja tem sofisticado a mensagem, e isso tem causado prejuízo. Os irmãos estão me entendendo? Cristo não morreu para corrigir o que estava errado, e sim para tornar-se referência e modelo daquilo que precisa ser feito. Cristo não morreu para corrigir o que deu errado, e sim para se tornar referência e modelo daquilo que tem que ser feito. Você está me entendendo, irmão? Tem gente que pensa que Cristo morreu porque deu zebra lá no jardim. Olha, deu uma zebra, rapaz. O homem que você criou aí, ó, a Trindade conversou. Deu zebra. Você acredita que aquela mulher fez a cabeça do Adão, rapaz? Que mulherzinha terrível que apareceu no jardim. Bonita demais, o Adão apaixonou. Ela foi lá, comeu o fruto e entregou para o marido dela. Mas eu tinha dito para aquele homem não comer. Aí a Trindade entrou em desespero. Falou, nós vamos ter que corrigir essa rota. Nós vamos ter que corrigir. Nós não podemos matar, mas nós vamos corrigir. Vamos ter que descer lá. Deus fez correção no sentido disciplinar, mas de propósito não. O propósito continua. Porque o Cristo já estava entregue. O Cristo já estava sacrificado antes mesmo do homem ser criado. A gente precisa entender isso, porque senão fica pensando que a cruz foi um evento que aconteceu aí há alguns 1000 anos atrás, e isso não tem nada a ver comigo. Isso tem tudo a ver conosco, meus irmãos. Amém? Quem está entendendo a mensagem aí, eu posso perguntar para qualquer um aqui no meio aqui, o que eu falei agora? Então, a partir dessas afirmativas, eu quero pontuar o que o texto do apóstolo Paulo, qual é a relação que esse texto tem a ver com o Cristo crucificado e o que Paulo quis mencionar, de forma até simples, porque esse texto é muito rico, nós precisamos aprofundar um pouco mais nele, mas é isso que eu quero mesmo. Olha o que Paulo diz, meus irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo está dizendo aqui, olha, eu não fui ostentando uma linguagem, em outras palavras, ele disse assim, eu fui me aculturando a linguagem simplória daquilo que tem que ser o evangelho. Eu fui me aculturando na linguagem própria que você consegue entender. Não adianta ostentar, irmão. Não adianta botar uma banca e fazer aquilo que nós não somos. E transparecer aquilo que nós não somos. Ou tentar montar uma aparência. Viver de aparência, quando na verdade nós não somos. Temos que apresentar o testemunho de Deus sem ostentação, sem linguagem
de sabedoria humana. E aí o verso 2 ele disse, porque eu decidi nada saber entre vós. E olha que Paulo sabia, hein? Paulo era muito inteligente. Paulo era um homem totalmente capacitado. E ele decidiu abrir mão de toda essa sabedoria. Sabe que esse é um problema, o pensar ou o saber demais. Toma cuidado, irmãos. Quando você pensa que sabe, ou até sabe demais, tome muito cuidado. Porque vai ter um momento que Deus vai pedir para você abrir mão disso. E se você não estiver disposto a abrir mão desse saber, dessa ideia que você tem para servir o corpo de Cristo na simplicidade, você não vai dar conta de caminhar. Porque o negócio com Deus é simples, e você não quer abrir mão daquilo que você sabe. Aí alguém vai te ensinar alguma coisa, eu já sei. Aí você vai ensinar alguma coisa para as pessoas, você vai desdenhar delas, por quê? Porque você sabe e achava que ela tinha que saber e não sabe ainda. Isso não vira nada, irmão. Ensina o testemunho do Cristo crucificado. O evangelho é muito simples, não precisa inventar. Então Paulo apresenta um evangelho, primeiro, ele apresenta a fraqueza e a fragilidade da pregação, do evangelho. Esse texto ele vai apresentar um evangelho, e ele vai, nas entrelinhas, dizer sobre a fraqueza e a fragilidade do evangelho. Olha lá. Porque decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo, Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Então ele revela a fraqueza e a fragilidade, que mesmo pregando o evangelho, ele deixa transparecer essa fraqueza. O texto que o apóstolo Paulo traz, ele revelando em fraqueza e fragilidade, e ele não revela a fraqueza do evangelho no sentido de consistência, ele revela a fraqueza e a fragilidade do evangelho no sentido de sensibilidade. Não é que o evangelho não é consistente, não é poder de Deus, não é isso que Paulo está falando. Ele está dizendo da fraqueza com relação à pele, da fraqueza com relação a quem prega, quem anuncia, do vaso de barro que tem um tesouro dentro, mas que a qualquer momento pode rachar. Você prega, você é vaso de barro. Eu prego, eu sou vaso de barro. O tesouro, que é a palavra, que está dentro de mim, e isso é poderoso, mas por fora o externo é frágil, é sensível. E é isso que Paulo está falando. Eu fui diante de vocês pregando o testemunho de Deus em fraqueza, em fragilidade. E tem muita gente que se acha o forte, o profeta, o todo-poderoso, nada lhe atinge. Isso conversa, rapaz. Está escondendo coisa que você não sabe. Porque se o apóstolo Paulo, o homem que teve visão até do terceiro céu, foi pregando em fraqueza e em fragilidade, em sensibilidade. Ah, meu Deus, quem somos nós, irmãos? Para com isso. Não tem superpoderes, não. Não tem homem mais poderoso do que o outro na face da terra, não. Tudo é pó, tudo é barro, e tudo tem que reconhecer a fragilidade. Não aguenta o Covid, não aguenta um espirro, não aguenta uma gripe, não aguenta um tumor, não aguenta nada. É frágil, é vaso de barro. E nós temos que apresentar o evangelho poderoso que está dentro de nós. Mas o evangelho tem que ser apresentado debaixo dessa fragilidade, dessa simplicidade do ser. Porque senão nós queremos nos empoderar. Ai, que mensagem. Oh, ai, que vaso. Ai, que homem profeta poderoso. Oh, que glória. Chega, deu um medo. Cheguei perto dele, arrepiei. Que é para conversa. Vamos parar com essa conversa de endeusar aquilo que é humano e humanizar aquilo que é divino. Tem gente que humaniza o divino humaniza o divino e diviniza o humano. Coloca Deus no lugar do homem, pega o homem, aí começa a adorar o homem, achando que o homem é divino. É divino, não, você para com isso. Aqui a revelação pura do Cristo crucificado é que o evangelho em nós tem que ser apresentado debaixo dessa limitação nossa, dessa fraqueza nossa. Quem está entendendo?
Quem está entendendo? É aí que Deus opera. Quando eu sou fraco, é aí que sou forte. Quando eu reconheço minhas limitações, é aí que Deus faz. Quando eu reconheço que nada sou, aí Ele aparece. Aí vem o grande eu sou. Aí é o nome de Jesus. Quando perguntaram para João, João, você que é o Cristo, João? Você que é o Messias que haveria de vir? Ele disse, não, não sou. Ele falou, você é o profeta Elias. Que Elias também tinha moral lá no Velho Testamento. Ele falou, não, não sou. Você é algum dos profetas? Ele falou, não sou não, quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Então quem é você? Eu sou a voz e eu não sou digno de desatar as correias da sandália daquele que está no meio de vós. Ele já está no meio de vocês e vocês não perceberam ainda. Ele já anda no meio de vocês e você está olhando para mim que sou profeta, mas aí vem vindo ele, levanta a mão para receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que você tem que adorar, meu irmão. Para que essa bobeira de achar que o poder de Deus está que essa glória está nos homens. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu fui a vocês em fraqueza. Eu fui a vocês em... O apóstolo não foi blindado, vestindo uma couraça, armado com seus pensamentos e nem tampouco sofisticando ideologias, filosofias. Mas ele foi na sensibilidade e em amor. O texto está dizendo isso. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. Isso aqui é amor, irmão. Então, essa fraqueza, essa fragilidade não é inconsistência, é insensibilidade. Não adianta querer pregar um evangelho armado. Não adianta querer pregar um evangelho com a couraça. Não adianta falar que você é um guerreiro sem ter sensibilidade. Eu não prego a mensagem como um guerreiro intransponível com a minha couraça. Eu prego o evangelho com a pele do cordeiro, a sensibilidade da pele. A igreja está precisando se vestir de pele e não de armadura e de couraça. Porque tem cada um aí que está com cada peitoral, couraça, armado, não aceita nada, acha que é o dono de tudo e não vira nada. Só vive brigando, contenda de obreiro com obreiro, pastor com pastor, igreja com igreja, e obreiro com obreiro, inveja, ciúme, sai de um canto, vai para o outro. Isso é tudo conversa, por quê? Porque está todo mundo armado. Essa é a minha igreja, esse é o meu reino, esse é o meu pedaço, aqui eu domino. Essa igreja é melhor do que a outra, essa aqui é o melhor, esse aqui é o top dos top. Porque aqui o pastor é bom, é porque ali o louvor é ótimo, é porque não sei o quê. Irmão, tira essa carcaça, tira essa armadura, tira esse peitoral, essa couraça que está fazendo você morrer espiritualmente e coloca a sensibilidade da pele do Cordeiro de Deus. Paulo está dizendo que ele estava em sensibilidade. A pregação dele consistia na sensibilidade. E sensibilidade fala de pele, fala do tato. A sensibilidade é a pele, é onde nós sentimos, é na pele. Cristo sentiu na pele. O Cristo crucificado sentiu na pele. Ele não foi para a cruz armado, respondendo todo mundo. Ele não foi crucificado pego na marra, no laço. Não, Cristo foi lá quando eles chegaram com porretes, com uma escolta armada para prender Jesus. Chegou um tanto de soldado, cadê o Cristo? Quando foram prendê-lo, Cristo falou, eu sou, caiu todo mundo no chão. Está lá em João. Só quando ele disse, eu sou, caiu todo mundo no chão. Ele falou, agora pode levantar porque eu me entrego. Cristo não estava armado. Cristo não estava como um guerreiro com espada na mão. Quem estava com espada na mão era Pedro, armado até os dentes. Está cheio de crente querendo defender evangelho. Evangelho precisa de defesa, não, rapaz. Igreja não quebra. Igreja não fale. Evangelho não acaba. Quem é que te constituiu defensor do evangelho? Eu não preciso ser defensor do evangelho, não. É o evangelho que me defende. E ai de mim se não fosse o evangelho me defendendo. Mas rapaz, tem crente que tem capacidade de falar, eu defendo o evangelho. Eu defendo. Então você está igual Pedro, com a espada na mão. Aí quando o homem veio prender Jesus, deu uma espadada na orelha do Malco, cortou a orelha. Jesus foi, pegou a orelha no chão, fez assim para tirar a terra, que assim, e colocou de novo.
Falou: Pedro, você acha, Pedro, que se fosse para me defender, eu não chamava uma milícia de anjos aqui agora? Eu não chamava os anjos, meu pai não enviava para cá agora miríades e miríades de anjos? Que conversa que é essa, mano? Você fica com essa couraça, você fica com essa armadura, achando que você é mais crente que todo mundo, tentando agredir com a espada da palavra. Não é não, meu irmão. O evangelho é simples e revela a nossa fragilidade, mas é a fragilidade do ser, da sensibilidade espiritual que deve estar em nós. Nem por isso nós somos menos do que ninguém, nem por isso, não, é aqui que nós alcançamos a nossa vitória. Então Paulo está querendo trazer essa revelação do Cristo crucificado, que o evangelho é um evangelho mais simples e que ele apresenta a fragilidade daquele que prega. Recebe essa palavra, igreja? Então o apóstolo não chegou lá brindado. Essa sensibilidade fala da vestidura, da pele do cordeiro que foi morto pela nossa vida. E o outro aspecto que eu quero abordar, além da fragilidade, da fraqueza, é o amor e a razão. Porque Paulo aqui ele vai dizer assim: olha, a minha palavra, a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva e de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de amor, de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Então Paulo faz aqui, define a diferença entre amor e razão, porque essa questão, irmãos, de linguagem persuasiva é a razão do ser. Quando a pessoa persuade demais, quando ela argumenta demais, quando ela sofistica demais, como é que fala sofisticar? Que ela quer sofisticar, quer dar um tom assim mais brilhante, mais chique. Ele entra na razão, ele tenta explicar tudo pela razão, ele tenta viver pela razão, é racional. E isso foge do amor. Sabe por quê? Porque a razão nos enche de medo. A razão nos enche de medo. A Bíblia diz: mas o amor lança fora todo medo. A razão morre de medo de não ter razão. Você já notou, já conviveu com gente que tem razão de tudo? Quem já conviveu com gente que tem razão em tudo? É porque sempre, presta atenção nessa revelação, sempre quem tem razão de tudo é porque ele tem medo de não ter razão. Por isso que ele fica argumentando a sua razão. Ele tem que tentar provar a razão toda hora. Eu estou com a razão, porque ele morre de medo de não ter razão naquilo. E aí ele fica: eu estou com a razão, mas agora eu vou dar um recado de Deus para você. Entre a razão e ser feliz, fica com a felicidade. No seu casamento, entre a razão e a felicidade, fica com a felicidade. Se a sua mulher está com a razão, deixa ela com a razão, fica com a felicidade, irmão. Se você, seu marido está com a razão, então a irmã, fica com a felicidade. Fica com a felicidade, deixa esse homem com a razão. Vai embora com a razão. E eu fico com a alegria no meu coração. Porque quem tem razão não abre mão. Quem tem razão está morrendo de medo de não ter razão. E é por isso que fica batendo o pé. Pega aí, crente, e recebe. Você já notou que quem tem razão demais reconhece pouco a sua fragilidade? Reconhece pouco, porque ele está cheio de medo. O coração dele é cheio de medo. Então ele define essa questão de amor e razão. Não é a persuasão ou a sabedoria desse mundo, a razão que temos, e sim o amor, a sensibilidade da pele do cordeiro. Não as armaduras do guerreiro. É a sensibilidade do Cordeiro de Deus e não as armaduras do guerreiro que faz a diferença. É a pele do Cordeiro que nos cobre. Sabe por quê, irmão? Olha para mim aqui, se fosse para ser assim, Jesus não precisava morrer. Se fosse na razão, Jesus não precisava morrer. Mas Jesus morreu pelo amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Jesus não morreu por uma razão, por uma consciência ou por uma correção de rota. Jesus morreu por causa do amor. E eu vou lhe explicar isso. Sabe por quê?
porque eu quero pontuar, para finalizar, 3 coisas importantes que eu acho sobre o Cristo crucificado, que eu penso sobre o Cristo crucificado. Isso é revelado através da cruz de Cristo. E eu vou me ocupar de outros textos para dar base do que eu estou falando. Primeiro, que a cruz de Cristo, ela é obrigatoriamente injusta. Foi por isso que ela te salvou, porque era injusta. Sabe por que a cruz de Cristo salvou? Porque é a única cruz injusta. Porque todos os outros sacrifícios de cruz, tinha 2 do lado de Jesus, 2 homens, e eles reconheceram que a única cruz que estava sendo injusta era do meio, era de Cristo. Quer ver? Ó? O verso 20, Lucas 23, 41 diz assim, um dos ladrões: nós, na verdade, com justiça, merecemos, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este aí nenhum mal fez. Cometeram uma injustiça ao crucificar Jesus. Agora os ladrões que estavam do seu lado, não, era justo crucificá-los, porque eles estavam pagando pelos atos que eles fizeram. E ele, o que se arrependeu, ele mesmo reconheceu, dizendo assim: essa cruz do meio aí é injusta. Então, eu quero lhe dizer uma coisa: se a cruz não for injusta, ela se torna uma punição. E Cristo não foi punido. Aprenda isso aí, irmão. Se a cruz não fosse injusta, ela não te salvaria, porque ela seria uma punição. E Cristo não foi punido na cruz. Cristo foi injustiçado. Repita comigo: Cristo não foi punido. Cristo foi injustiçado. A cruz não tem a ver com punição, tem a ver com injustiça. A cruz que salva, ela é injusta, porque se fosse justa, não salvaria. Porque se fosse uma cruz justa, de qualquer um dos ladrões serviria para cobrir o pecado, mas não serve. Qualquer um de vocês morrendo, seria justo morrer por causa dos pecados que tinha cometido. Se isso aí perdoasse os nossos pecados, qualquer um morrendo servia. Mas a única cruz injusta foi a de Jesus, aleluia. Foi cometido injustiça, e o Cristo crucificado tem a ver com injustiça, com traição. O sacrifício da cruz, irmão, não tem a ver com punição, com justiça ou com mérito. Tem a ver com traição, tem a ver com injustiça. Por isso que quando você é injustiçado, quando você é traído, por isso que quando você é colocado na prensa sem merecer, e você age na sensibilidade, no amor, você age quieto como um cordeiro, sabe? É assim que você vence. É assim que você adota a cruz de Cristo. É assim que você assume o papel de um pequeno Cristo, mesmo injustiçado. Não se arma contra a injustiça, não responde à injustiça, mas aceita lá calado e crê que o Cordeiro de Deus já morreu por você, e que tem algo novo, grande, poderoso vindo na sua direção, e que Ele morreu por você para perdoar os seus pecados, e que você é livre. Você é livre até para não reagir contra a injustiça que foi feita contra ti. Isso aqui é um nível muito profundo. Os crentes têm que andar nesse nível aqui. Está me entendendo, igreja? Então, a mensagem da cruz não é sobre honra, é sobre traição. A mensagem da cruz não é sobre justiça, é sobre injustiça e como eu reajo a essa injustiça. Ninguém precisa do Espírito de Deus para aceitar a honra. Então a mensagem da cruz não é sobre honra. O Cristo crucificado não veio falar sobre honra. Não é sobre aquilo que eu sou, como mensageiro da palavra, não. É sobre aquilo que eu suporto. A cruz de Cristo não é sobre aquilo que eu faço, é sobre aquilo que eu suporto. Porque se qualquer pele ou qualquer outro sacrifício valesse, a dos animais cobria. Mas cobria temporariamente. Cobria pecado anual, mas não definitivo. Mas o Cristo, a cruz injusta, a traição que fizeram com Jesus, fez com que através da injustiça dele, ele te tornasse justo e justificado pelo poder do sangue de Jesus. Dá glória a Deus. Então a cruz de Cristo, o sacrifício do Cristo crucificado foi injusto. Segundo, foi uma oferta espontânea. Ninguém obrigou, ele foi voluntariamente.
E ninguém obriga você a carregar a cruz. Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia ou a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então Cristo foi para lá em alegria. A cruz é a plena exposição voluntária do nosso eu. Então não devemos reclamar do que está acontecendo conosco. Cristo não reclamou do que estava acontecendo com ele. Cristo não reclamou da exposição que estava acontecendo com ele. Cristo foi exposto ao vitupério. Cristo foi arrancado suas túnicas, suas roupas em praça pública. Cristo foi traído pelo amigo dele com um beijo. Judas chegou para ele e falou assim, deu um beijo para identificar ele, para os soldados pegarem. E ele disse assim: amigo, com um beijo trai o filho do homem? Judas estava traindo, mas ele não mudou a sua essência. Ele continuou considerando Judas amigo. Você tem coragem de chamar de amigo aquele que te trai? Você tem coragem de chamar de amigo aquele que te trai? Não olha de lado não, crente, porque Deus está falando com você, está despistando. Eu estou falando a palavra aqui, parece que está pegando, tem gente fazendo assim, ó. Esse aí é o crente pá. Conhece o crente pá? Ele pega a terra aqui e joga para cá. É só para o irmão que está do lado. Não, você tem que ser o crente inchada, ó. É meu, sou eu, é comigo, essa mensagem é comigo. Você tem coragem de suportar a zombaria, a ignomínia, o desprezo, a vergonha? Isso é cruz, meu irmão. Isso é mensagem de cruz. Ah, não, pastor, eu vim nessa igreja aqui para prosperar, não vim aqui mexer com o negócio de cruz, não. O negócio de cruz crucifica a gente, eu estou fora disso aí. Pois é, vai ter muita gente que vai sair fora. Vai ter muita gente que vai abrir mão, porque não vai aguentar a sã doutrina, vai dar comichão no ouvido, vai embora, não vai aguentar a verdade bíblica e vai, ó, mas tem muitos que vão aceitar como revelação e vai falar: eu quero, isso aí é para mim, e eu entro nesse mistério, e isso é de Deus para a minha vida, e eu estou dentro desse negócio até o final, porque eu estou aguardando a vinda do meu Senhor, e eu tenho que ser discípulo de Cristo naquilo que Ele foi. E o texto dos Hebreus está dizendo: olha, os nossos olhos devem estar fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pela alegria que estava proposta. O que estava proposto para Jesus? A cruz. Jesus foi o homem que viveu em função de uma hora. Ele mesmo disse: foi para esta hora que eu vim. Jesus viveu toda a história dele aqui na terra em função de uma hora. Foi para essa hora que eu vim, a hora da cruz. E tem muitos de nós que quando descobre a cruz, foge dela. Deus está te desafiando você com essa palavra, porque a cruz é a plena exposição voluntária do nosso eu. A cruz te expõe. A cruz revela você. Às vezes você vai passar vergonha por causa desse evangelho. Vai ser exposto perante famílias. Às vezes você vai ter que chegar sem graça por causa do evangelho. Mas mantenha-se firme, irmã. Mantenha-se firme, não venda a sua fé. Não altere o processo. Não duvide do que eu estou pregando essa noite. Mesmo que tenha que ser exposto, desnuda a sua alma, porque diante de Deus, Deus vai te honrar. Deus vai revelar a honra que Ele revelou para Jesus. E que Jesus não desprezou a cruz, mas a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E por último, a cruz, além dela ser uma oferta espontânea, uma oferta de alegria, Cristo veio alegre para a cruz. Ela salva, o sacrifício da cruz é salvífico, porque ela estava entre dois ladrões. Acredita nisso? Tudo que Jesus faz é para revelar um propósito. Quando Jesus curou alguém, não era meramente o milagre que Ele queria fazer. Ele queria revelar um propósito e Ele queria revelar um ensino.
Quando Jesus ressuscitou a menina, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele não estava querendo revelar o seu poder sobre os mortos. Vou repetir, irmão, sabe por quê? Porque tem gente que está atrás do poder. E está achando que tal, e o poder que resolve. Não é, é o amor que resolve. Jesus, quando ele curou, quando ele ressuscitou, ele queria revelar que ele era a ressurreição. Quando Jesus multiplicou os pães, não era só para dar alimento para o povo. Ele estava querendo dizer, eu sou o pão da vida. Quando Jesus vai para a cruz no meio de dois ladrões, não é para mostrar que aquela cruz era injusta, não era para montar um partidarismo pró-Jesus, não era para montar um cerco político em volta e falar, olha, Jesus foi injustiçado, os outros dois mereciam mesmo. Jesus não estava querendo criar ou gerar um fanatismo em cima daquilo. Jesus não estava querendo ser melhor do que os outros dois, estava do lado. Jesus no meio dos dois ladrões significa uma mensagem. Qual mensagem? Que todos nós éramos ladrões. Os dois ladrões refletem a humanidade sem ele. Os dois ladrões refletem a característica de quem não tem Jesus. Mas glória a Deus que um dos ladrões se arrepende. Então os dois ladrões do lado de Jesus é todo aquele que ainda não teve a oportunidade de estar em Jesus para resolver sua vida. Então o ladrão era eu, o ladrão era você antes de Jesus. Qual é a nossa diferença agora? É que agora nós somos ladrão arrependido. É verdade, irmão. É verdade. E não adianta você fugir disso aqui não. Todo espírito antes de Jesus é espírito do anticristo. Toda pessoa sem Jesus é espírito do anticristo. Pastor, misericórdia, hoje o senhor está forçando a amizade. Irmão, todo aquele que não confessa a Cristo, está escrito na Bíblia, é espírito do anticristo, porque não confessa a Cristo, confessa o anticristo. Não é que ele é o anticristo, mas ele tem o espírito do anti-evangelho, da antipalavra, do anticristo. E o anticristo veio para quê? Para roubar, matar e destruir. É ladrão. Todos nós éramos roubadores. Todos nós éramos roubadores. E infelizmente tem uns ainda que depois de crente ainda continua. Pode ser até uma pegada meio pesada para você, mas não tem problema não, irmão. Esse aqui é igual remédio. Desce curando. Desce curando, desce na minha alma, desce no meu coração. Nós éramos inimigos de Deus. Diz a Bíblia, se você quiser brigar com a Bíblia, depois vai ler Romanos 5, Romanos 6, Romanos 8. Nós éramos inimigos de Deus e Ele nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Os dois ladrões representam a humanidade sem Jesus. Mas ainda bem que nós fazemos parte daquele que se arrependeu. Nós fazemos parte daquele que se arrependeu. Você faz parte daquele que se arrependeu. Então já não é mais ladrão. Porque há duas características dos ladrões. Um arrependido, o outro endurecido. Um ladrão é arrependido, o outro é endurecido. Todo ser humano, depois do pecado de Adão, se tornou malfeitor. Sabe por que eu estou usando essa expressão ladrão? Não é para te diminuir nem diminuir a mim, não. A outra tradução, Lucas chama de malfeitor. Malfeitores. Pessoas que fazem todas as coisas, não é só roubar, faz toda sorte de mal feito. E assim somos nós sem Jesus. Experimenta ficar um dia sem Jesus. Experimenta. Se você tiver loucura, você fala assim, eu vou ficar sem Jesus aí, uns 2 dias aí. Jesus, você não encosta em mim não, que quem vai encostar agora é o diabo. Vou andar uns 3 dias com o diabo, vou deixar Jesus de lado e eu quero andar com o diabo. Experimenta, irmão. Fazer essa proposta, não faz não, estou brincando, tá?
Só estou dando uma explicada para você. Não faz não, porque você vai dar ruim para você. Irmão, não tem como viver sem Cristo, e a mensagem é essa. Eu não me apresentei aqui nessa cidade, em Araputanga, com sabedoria humana. A minha mensagem não consiste em ostentação, a minha mensagem consiste em anunciar para vocês aqui o Cristo crucificado. E o Cristo crucificado é isso, revela a fraqueza, revela a nossa fragilidade, revela o contrassenso do amor e da razão, define o que é amor, o que é razão. E mostra que a cruz é uma oferta. Mostra que a cruz, ela está no meio de dois ladrões, porque é uma mensagem que salva a todos. Salvou aquele ladrão que se arrependeu, mas também condenou aquele que não se arrependeu. Presta atenção nesse profeta que está falando para vocês hoje. A mensagem do Evangelho, aquela cruz, aquelas 3 cruzes lá no Calvário, é uma mensagem. A mensagem de um que vai se arrepender e a mensagem de outro que vai se endurecer e não vai ser salvo. De que lado que você está? De que lado que você quer ficar? Existe como você ficar do lado de Jesus, próximo a Jesus, e ser condenado. Um deles estava a mesma espaço, a mesma distância. Esse que estava aqui estava a mesma distância do que estava do outro lado. Porém, um foi salvo e o outro foi condenado. Então tem muita gente que está na mesma distância de Jesus. Está todo mundo com a mesma oportunidade. Porém, um não vai querer, porque vai ser endurecido. A mensagem da cruz é essa: arrependa-te hoje. Arrependa-te hoje. Cristo não morreu para corrigir rota. Cristo não morreu porque o pecado foi tão terrível que ele não sabia o que fazer e mandou Jesus. Não. Cristo morreu antes da fundação do mundo. Esse sacrifício foi antes. Fica de pé e você assume um compromisso com Deus hoje aqui nessa casa. Eu não posso terminar essa mensagem sem fazer um apelo para você vir aqui se converter, acertar sua vida com Deus, se arrepender, reconciliar e falar: não, eu acredito nessa mensagem. Hoje é seu dia, meu irmão, porque você não sabe o dia de amanhã. A oportunidade está hoje, fica de pé. E eu vou esperar as primeiras pessoas que vão fazer essa decisão. Fica de pé. Eu já estou terminando, mas não posso terminar sem fazer esse apelo. Nós éramos inimigos de Deus, malfeitores. O nosso pecado corrompeu, mas Ele tinha sido morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Pega ali o... Eu gostaria de desafiar. Tem gente aqui que vai aceitar Jesus agora. Quem ainda não fez essa decisão, sai agora. Você está tendo uma chance e eu quero que os irmãos comecem a orar. Quem é a primeira pessoa? Se tiver com vergonha, chama quem